Desde o início da humanidade, questionamos o que acontece no momento em que damos nosso último suspiro. Será o fim definitivo ou o começo de algo muito maior? As tradições espirituais ao redor do mundo, desde os textos sagrados até as escrituras esotéricas, delineiam mapas detalhados para essa transição, revelando que a morte não é apenas um evento biológico, mas uma porta de entrada para uma nova realidade. Imagine que tudo o que você vive, os medos, os apegos, as virtudes e arrependimentos, não são mais do que um prelúdio do que está por vir. Estamos verdadeiramente preparados para encarar o espelho da nossa própria consciência quando o corpo silencia? O que a morte nos revela sobre quem somos e o que carregamos dentro de nós? Este enigma da morte, que nos acompanha desde os primórdios, tem sido mais do que um simples evento biológico. Para muitas tradições espirituais, ela representa uma passagem, uma transição, uma continuação de quem somos em outra forma. Mas o que realmente acontece quando morremos? Diferentes culturas, religiões e filosofias responderam a essa pergunta ao longo dos séculos. No cristianismo, a morte não é o fim, mas o início de uma jornada eterna. A Bíblia diz que o corpo retorna ao pó, mas a alma ou o espírito enfrenta um julgamento divino. Aqueles que viveram com fé e amor são recebidos no céu, um estado de plena união com Deus. Já os que rejeitaram essa graça enfrentam o inferno, um lugar de eterna separação. Para os católicos, há também o purgatório, um estado de purificação onde as almas, que não são inteiramente puras, mas também não merecem condenação, passam por um processo de limpeza antes de chegar ao paraíso. Embora esse conceito não esteja explicitamente na Bíblia, ele é apoiado por antigas tradições e passagens interpretativas, como a prática de orar pelos mortos, para libertá-los dos pecados. Em algumas vertentes do cristianismo, acredita-se que as almas dormem até o dia do juízo final, quando, segundo Cristo, muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A ideia de um julgamento que transcende o tempo físico conecta nossa experiência humana a algo muito maior, algo que nunca compreenderemos plenamente enquanto estamos vivos. No judaísmo, a morte é vista como parte do ciclo divino, e por muitos séculos, o foco esteve mais na vida presente do que no que ocorre após a morte. Nos textos antigos, acreditava-se que a alma ia para o Sheol, um lugar sombrio onde os mortos aguardam, não como um local de punição, mas um estado de repouso. Com o tempo, no entanto, as ideias judaicas evoluíram. O livro de Daniel, por exemplo, introduziu a noção de ressurreição e julgamento final. Na tradição cabalística, a morte é vista como uma oportunidade de transformação. A alma pode reencarnar para cumprir missões inacabadas ou retornar à unidade divina. Esta visão mística do ciclo de morte e renascimento nos leva a refletir sobre o propósito da vida e o que levamos conosco quando partimos. No hinduísmo, a morte é apenas uma estação em um ciclo contínuo chamado samsara, o ciclo de nascimento, morte e renascimento. A alma, ou Atman, é eterna, e o que acontece após a morte depende do karma acumulado na vida. Se uma pessoa cultivou virtudes, pode renascer em uma condição superior ou até mesmo atingir a libertação, moksha, do ciclo de renascimentos. Caso tenha vivido de maneira egoísta, poderá retornar em condições desafiadoras, talvez como um ser humano em sofrimento ou até mesmo em formas inferiores de vida. Textos sagrados hindus, como o Bhagavad Gita, nos ensinam que a alma troca de corpo como quem troca de roupa, mas sua essência permanece imutável. Essa visão desafia a ideia ocidental de identidade e nos convida a refletir sobre o que realmente somos, além do corpo e das experiências acumuladas. E se a morte não for o fim, mas uma chance de começar uma nova vida? No budismo, que compartilha o conceito de samsara com o hinduísmo, a morte é vista de maneira ainda mais detalhada. Segundo o budismo tibetano, a consciência entra no bardo, um estado intermediário entre a morte e o renascimento, onde a alma encontra visões pacíficas e aterradoras, reflexos de sua própria mente. Reconhecer essas visões como projeções internas pode levar à libertação, mas sucumbir ao medo ou ao apego significa retornar ao ciclo de renascimentos. No Islã, a morte é um estágio essencial na jornada da alma. Quando uma pessoa morre, sua alma entra em Barzakh, um estado intermediário onde aguarda o dia do juízo final. Durante esse tempo, os justos são consolados pelos anjos, enquanto os pecadores enfrentam tormentos espirituais.
vidas. O Alcorão não vê a morte como punição, mas como um retorno à fonte divina. No dia do juízo final, as almas serão ressuscitadas para serem julgadas por Allah, recebendo a recompensa do paraíso, Jannah, ou a punição do inferno. O Espiritismo, baseado nos ensinamentos de Allan Kardec, oferece uma visão detalhada e consoladora da morte. Para os espíritas, a alma deixa o corpo físico, mas continua a viver em um plano espiritual, onde reflete sobre as consequências de suas escolhas, tanto positivas quanto negativas. Espíritos mais evoluídos podem guiar os menos avançados, e a reencarnação é vista como uma oportunidade de aprendizado e progresso. Essa ideia de evolução contínua nos convida a refletir sobre como nossas ações de hoje moldam não apenas o presente, mas também a eternidade. Nas tradições esotéricas, como a teosofia, a morte é considerada um portal, não um fim definitivo. Elas falam sobre planos sutis de existência pelos quais a alma transita, do plano astral ao plano mental. A consciência continua a evoluir, experimentando dimensões que refletem seu nível de vibração. Textos herméticos antigos sugerem que a morte é apenas uma mudança de estado e que a verdadeira essência do ser nunca morre, ela se transforma. Cada tradição, à sua maneira, busca responder à mesma questão: o que acontece quando morremos? Embora as respostas variem do céu ao samsara, do purgatório ao renascimento, todas nos convidam a refletir sobre a vida. Se a morte é um espelho do que carregamos dentro de nós, o que estamos criando para o momento em que cruzamos esse limiar? Imagine-se no exato momento em que a vida física chega ao fim. Seu corpo fica pesado, os sons do mundo desaparecem e um profundo silêncio se instala. O que vem a seguir? De acordo com os antigos ensinamentos do bardo Todol, conhecido como o Livro Tibetano dos Mortos, este é o momento em que a consciência começa a se separar do corpo físico. Esse momento, embora possa parecer assustador, é descrito como uma oportunidade única, um portal que pode levar à libertação final. Nesse momento da morte, uma luz, radiante e pura, aparece diante de você. Ela é chamada de luz clara, não porque seja algo visível aos olhos, mas porque representa a essência da nossa consciência, nossa natureza mais elevada e divina. Essa luz não é algo externo, é você, reconhecendo que nunca houve separação entre você e o cosmos, entre sua individualidade e a totalidade do universo. Esse reconhecimento, no entanto, exige uma preparação espiritual profunda, algo que a maioria das pessoas não alcança devido às distrações do mundo material. Raramente atingimos este momento crucial, mas ele é descrito como uma oportunidade de alcançar o nirvana, a libertação completa do ciclo de vida, morte e renascimento. A morte, portanto, não é um julgamento externo, mas uma questão de clareza interior. Se você reconhecer a luz clara como sua verdadeira essência, pode se dissolver nela, libertando-se do samsara. Mas para muitos, essa experiência é avassaladora. Seu brilho incomensurável, longe de ser acolhedor, pode parecer ameaçador para uma mente despreparada. O medo do apego ao mundo físico e a ignorância da verdadeira natureza da realidade nos afastam dessa luz. As vidas que vivemos nos condicionam e, instintivamente, nos apegamos às memórias, emoções e tudo o que sabemos, mesmo quando entendemos que nada disso nos pertence mais. Em vez de nos rendermos à luz, recuamos, buscando segurança em um estado mais familiar, que nos leva a outros reinos intermediários. No entanto, o momento da morte não é apenas um reflexo do desconhecido, é também um espelho de como vivemos. A maneira como vivemos influencia diretamente nossa capacidade de reconhecer a luz clara. Práticas espirituais como meditação, contemplação e desapego ajudam a preparar a mente para este momento final. Disse que os monges tibetanos treinam durante suas vidas para reconhecer a luz clara no momento da morte, sabendo que esse é o portal mais importante, o que define a jornada da alma. Se pararmos para refletir, podemos perceber que essa experiência não é totalmente desconhecida. Quantas vezes, mesmo na vida, tivemos pequenos vislumbres dessa luz, momentos de clareza absoluta, onde nos sentimos conectados a algo maior, seja durante uma meditação profunda, um ato de compaixão ou uma simples caminhada na natureza. Se você sente que está se aproximando de algo maior, que a vida e a morte são entrelaçadas de uma maneira misteriosa, talvez seja a hora de dar um passo em direção a essa luz. Liberte-se dos medos que lhe impedem de se preparar para o que vem a seguir. Ao fazer isso, você não está apenas se preparando para a morte, mas também para viver de maneira mais plena, mais consciente e mais conectada ao seu propósito mais profundo. Enquanto muitos questionam se realmente conseguimos vislumbrar a continuidade da consciência além da matéria, a clareza e a luz não são apenas conceitos antigos. Elas se apresentam como um convite para vivermos de maneira consciente, para prepararmos nossa mente e coração para o que é inevitável. No fim, não levaremos nada conosco, exceto o que cultivamos internamente. Estamos preparados para enfrentar esse portal? Estamos vivendo de forma etérea
vai reconhecer nossa essência no momento decisivo? Ou estamos acumulando medos, apegos e ignorância, dificultando nossa transição? Essas perguntas, embora desconfortáveis, são essenciais. Afinal, o que realmente importa não é só como morremos, mas como vivemos. Se não reconhecermos a luz clara, nossa jornada continuará. Entraremos em um novo estado onde tudo o que reprimimos se manifestará, nos confrontando com nossos próprios reflexos numa jornada interior que revelará quem realmente somos. Depois de encontrar a luz clara, a consciência, incapaz de reconhecê-la como sua própria essência, entra no segundo estágio intermediário, descrito pelo bardo Todol como o bardo das visões. Esse é um reino onde o inconsciente se torna visível e tudo o que foi reprimido ou ignorado durante a vida ganha forma. Aqui nos deparamos com um espelho divino, um teatro interior onde nossas ações, medos e virtudes se manifestam como imagens poderosas e inescapáveis. No começo dessa jornada, divindades pacíficas surgem. Elas são luminosas e compassivas, representando os aspectos mais elevados da nossa mente: sabedoria, amor e serenidade. Elas surgem para nos lembrar de nossa verdadeira natureza e oferecem uma oportunidade de redenção. No entanto, reconhecê-las como partes de nós mesmos exige autoconhecimento e desapego. Sem isso, até as mais belas manifestações podem parecer distantes, inatingíveis ou até assustadoras. À medida que a consciência se move por essa fase, essas divindades pacíficas começam a se transformar. Quando não reconhecidas, elas se tornam divindades iradas, figuras aterrorizantes que refletem nossos medos, culpas e desejos mais obscuros. Essas divindades não são entidades externas. O bardo Todol deixa claro que são projeções da nossa própria mente. Em termos modernos, podemos vê-las como arquétipos do inconsciente, um conceito explorado por Carl Jung, o psicólogo suíço. O bardo Todol revela verdades universais sobre a psique humana, descrevendo deuses e demônios como representações das forças que habitam dentro de nós. Mas o que essas visões realmente significam? As divindades pacíficas simbolizam nosso potencial de nos libertar do sofrimento, enquanto as iradas expõem as correntes que nos prendem ao ciclo do samsara. Cada visão é uma oportunidade de autocompreensão. O que encontramos nesses estágios não é um julgamento externo, mas um reflexo do que cultivamos em nossa vida. É como se o véu que cobre nossa mente fosse levantado, revelando tudo o que acumulamos, tanto luz quanto sombra. Imagine-se diante dessas figuras. Algumas são radiantes e serenas, outras, com múltiplos braços e rostos furiosos, emitem gritos estrondosos. Mas, na verdade, nenhuma delas está lá fora. Elas são projeções do que carregamos dentro de nós. Podemos enfrentá-las com coragem ou recuar no medo. O bardo Todol nos ensina que, para alcançar a libertação nesta fase, é necessário reconhecer essas manifestações como partes de nós mesmos. Não se trata de derrotar as figuras iradas ou adorar as pacíficas, mas de ver-nos refletidos em cada uma delas, entendendo que todas são expressões da nossa mente. Isso pode parecer simples na teoria, mas na prática é um desafio monumental. Com que frequência na vida conseguimos enfrentar nossos medos, raiva ou desejos sem fugir ou esconder? As figuras pacíficas e iradas aparecem por 7 dias, cada uma em um ciclo que se repete. O ciclo não é um tempo linear, como o conhecemos, mas uma sequência de experiências que confrontam a consciência com diferentes aspectos de si mesma. As divindades pacíficas convidam a aceitação e a fusão com a luz clara, enquanto as iradas desafiam a consciência a enfrentar suas sombras. Ignorar essas oportunidades de reconhecimento significa ficar preso em ciclos de confusão e renascimento. Por que falhamos tantas vezes nesta fase? O medo, tanto da vida quanto da morte, é um dos maiores obstáculos. Quando confrontados com algo desconhecido, nosso instinto é recuar, reagir, fugir. Esse mesmo mecanismo que nos protegeu de ameaças físicas agora nos impede de reconhecer que essas visões não são inimigos, mas mestres. Outra faceta fascinante dessa fase é que ela não se limita à experiência da morte. O bardo das visões é uma metáfora para a vida. Todos os dias enfrentamos reflexos da nossa mente. Um relacionamento difícil pode ser um reflexo do nosso apego ou insegurança, enquanto um momento de clareza e paz pode manifestar a divindade pacífica dentro de nós. Reconhecer isso na vida é um passo poderoso para lidar com essas experiências na vida após a morte. Se essas descrições parecem simbólicas, talvez seja porque são. Não se trata apenas de uma jornada literal após a morte, mas de um mapa espiritual que nos convida a refletir sobre quem somos agora. Estamos cultivando os elementos que nos ajudariam a enfrentar divindades pacíficas ou estamos alimentando medos e apegos que se transformarão em figuras iradas? O bardo Todol também nos lembra que essas figuras são transitórias. Elas não são permanentes nem absolutas. São como ondas no oceano da mente, intensas, mas passageiras. O problema é que, no momento em que nos identificamos
identificamos com elas, ficamos presos. A consciência começa a procurar fugas, tentando escapar do terror ou se apegar ao prazer. É neste ponto que o ciclo de renascimento fortalece a atração da alma para novos destinos. O reino dos espelhos, portanto, não é uma punição, mas um chamado à transformação. É o momento em que temos a chance de integrar cada parte de nós, reconhecendo tanto a luz quanto a sombra como aspectos da mesma essência. Para aqueles que têm sucesso nessa jornada, a libertação completa é possível. Para aqueles que não conseguem, a próxima etapa aguarda. Agora, reflita. Quantas vezes na vida fugimos dos espelhos que nos mostram quem realmente somos? Estaremos prontos, no momento da morte, para enfrentar tudo o que carregamos dentro de nós? Quando a consciência passa pelo bardo das visões sem alcançar a libertação, ela entra no terceiro estágio intermediário, descrito no Bardo Todol, o bardo do renascimento. Este é o momento em que a alma, exausta e confusa, começa a ser atraída para um novo ciclo de existência. Aqui, todos os pensamentos, emoções e ações acumuladas durante a vida tornam-se a base do próximo destino. Neste estágio, a consciência não é mais um observador passivo, mas um ímã, atraindo a nova realidade que corresponde às vibrações criadas pelas escolhas da vida. O Bardo Todol descreve esse momento como caótico e intenso, com uma mente projetando imagens, memórias e desejos que formam portais para diferentes renascimentos. Cada visão, cada puxão, reflete não apenas o karma acumulado, mas também a energia que domina a consciência naquele momento. Os mestres tibetanos ensinam que o karma, muitas vezes mal interpretado como punição ou recompensa, é simplesmente a lei de causa e efeito em ação. O que você planta, você colhe. No bardo do renascimento, isso não é mais uma metáfora, mas uma força tangível moldando o próximo destino. Mas podemos influenciar esse processo ou somos prisioneiros das forças que criamos? Segundo os ensinamentos, ainda há uma possibilidade de escolha, embora seja sutil e difícil de perceber. Uma consciência treinada para permanecer estável e clara pode resistir à atração do ciclo de renascimento. No entanto, para a maioria das pessoas, os apegos e desejos não resolvidos tornam essa tarefa quase impossível. Imagine o peso de uma vida cheia de medos, arrependimentos e ambições. Essas forças, agora amplificadas, arrastam a consciência para o próximo capítulo da existência. O Bardo Todol descreve este momento como uma sequência de visões de mundos possíveis. Algumas são luminosas e convidativas, cheias de paisagens harmoniosas e seres pacíficos. Outras, escuras e desoladas, refletem estados atormentados da mente. Essas visões não são aleatórias, elas são expressões diretas do interior da alma. Assim como uma mente pacífica cria um ambiente acolhedor na vida, ela também projeta um plano superior de renascimento. Por outro lado, uma mente consumida pela raiva ou apego pode criar um portal para uma existência mais turbulenta. Mais uma vez, o Bardo Todol nos lembra que o destino não é arbitrário. Não é uma entidade externa que decide para onde vamos. Somos nós mesmos, em nosso estado mais essencial, que moldamos nosso futuro. Imagine-se diante de uma tela em branco. Cada desejo, medo e intenção não resolvida vai pintar essa tela, criando o cenário para sua próxima vida. A consciência não é passiva nesse processo, mas ativa e criativa. O aprendizado que surge é profundo e desafiador. Quando estamos conscientes do poder de nossa própria criação, podemos começar a moldar nossa realidade com mais intenção. Isso, no entanto, exige vigilância, prática e sabedoria. O Bardo Todol nos ensina que os destinos não são permanentes. Mesmo um renascimento em reinos considerados inferiores não é uma condenação eterna. A consciência está sempre em busca de evolução, e através de novos aprendizados e experiências, sempre há a possibilidade de crescimento. Isso nos dá uma mensagem de esperança. Dentro do ciclo de renascimentos, aqueles que desejam podem continuar a evoluir. O ensinamento tibetano é claro. O momento de nos prepararmos é agora. A prática da meditação, o cultivo da compaixão e o desapego das ilusões do ego não são apenas conselhos espirituais, mas ferramentas práticas para enfrentar o ciclo de renascimento com clareza. Uma mente que aprendeu a silenciar os ruídos da vida está mais bem equipada para lidar com as turbulências desse processo. Já uma mente inquieta se deixa arrastar facilmente pelas correntes do karma. É interessante perceber como essa ideia se conecta com outras tradições espirituais. No hinduísmo, o conceito de samsara descreve também um ciclo contínuo de renascimentos, governado pelo karma. No espiritismo, a reencarnação é vista como uma oportunidade de aprendizado e progresso espiritual. E até na ciência moderna, a noção de que nossas ações e intenções têm consequências profundas encontra apoio em áreas como a psicologia e a física quântica, que estudam como os padrões de energia se perpetuam. Se pensarmos na vida como um ensaio para o ciclo do renascimento, cada escolha que
fazemos e cada pensamento que cultivamos molda a energia que carregamos. Não se trata apenas do que acontece quando morremos, mas de como vivemos agora. Estamos cientes das sementes que estamos plantando ou deixamos que medos e desejos impulsivos governem nossa jornada? No ciclo de renascimentos, o tempo se torna fluido e a consciência navega por um mar de possibilidades, sendo atraída por diferentes portais até estabelecer-se em um novo destino. Esse é o momento final do renascimento. Entretanto, para aqueles que desenvolvem plena consciência, existe a possibilidade de transcender o ciclo de renascimento e alcançar a verdadeira liberdade. A grande questão é: como podemos usar esse conhecimento em nossas vidas? Estaremos preparados para enfrentar os desafios do renascimento com clareza ou continuaremos a ser arrastados pelas forças que nós mesmos criamos? O bardo Todol nos apresenta um mapa da morte, mas o verdadeiro desafio acontece todos os dias. Afinal, cada momento é uma transição entre o passado e o futuro, e uma oportunidade para a transformação. Desde as primeiras civilizações, os rituais de morte têm sido essenciais na forma como enfrentamos o desconhecido. Não são meramente práticas culturais, mas pontes entre o mundo material e o espiritual, que tentam guiar a alma na sua passagem para o além. Como afirma Mircea Eliade, historiador das religiões, os rituais de passagem ajudam a alma a se integrar na travessia sagrada de um limiar transformador. No Tibete, os rituais descritos no Bardo Todol são conduzidos com reverência, com os monges recitando trechos do texto ao lado do corpo do falecido por até 49 dias, guiando a alma pelos estados intermediários. A entonação das palavras e os gestos servem para ajudar o espírito a reconhecer a luz clara, superar as visões e alcançar a libertação ou um renascimento superior. Esses rituais exigem não só fé, mas profundo conhecimento espiritual por parte dos monges. Mas os rituais de morte não são exclusivos do Tibete. Muitas culturas ao redor do mundo compartilham práticas semelhantes. No Antigo Egito, por exemplo, o Livro dos Mortos era recitado durante o processo de mumificação, instruindo a alma sobre como navegar pelos perigos do submundo e alcançar o paraíso egípcio. A mumificação em si era um ritual simbólico, preservando o corpo como um recipiente para a alma, caso ela retornasse. Esses rituais não eram apenas crenças antigas. Eles carregavam um conhecimento profundo sobre os estágios após a morte. No cristianismo, os ritos funerários também têm uma função semelhante. A unção dos doentes, por exemplo, prepara a alma para seu encontro com Deus, purificando-a dos pecados e proporcionando conforto espiritual. Orações e salmos durante os funerais conectam vivos e mortos em um único ato de fé. A frase "O Senhor é meu pastor, nada me faltará" é mais do que um verso de consolo. É uma promessa de cuidado divino que vai além da vida física. Embora os rituais variem, todos compartilham um objetivo comum: ajudar a alma a se desapegar do mundo físico e encontrar um caminho seguro no desconhecido. No budismo Zen, no Japão, os rituais enfatizam o desapego e a serenidade do falecido, envolvendo simplicidade e mantras para garantir uma transição harmoniosa. A crença é de que morrer conscientemente é uma extensão de viver conscientemente. Já no espiritismo, a oração de assistência espiritual aos falecidos ajuda o espírito a se desapegar das conexões materiais, especialmente em casos de mortes súbitas ou traumáticas. Em sessões mediúnicas, espíritos confusos são guiados a entender sua nova condição e aceitar sua transição. Esses rituais levantam uma questão importante. A qualidade do nosso desapego não depende apenas de práticas externas, mas do que cultivamos em vida. Além disso, os rituais não são só para os mortos. Eles também confortam os vivos. No México, o Dia de los Muertos celebra a memória dos falecidos, transformando a morte em uma conexão e celebração. Altares adornados com oferendas e fotografias convidam as almas a visitar seus entes queridos. A ideia de que os mortos não estão realmente perdidos, mas presentes de outra forma, é um antídoto para o medo e a solidão. A psicologia moderna também reconhece o poder dos rituais. Estudos mostram que participar de cerimônias fúnebres ajuda a processar a perda, oferecendo um espaço para expressar emoções e encontrar significado. Mas será que esses rituais são apenas mecanismos psicológicos ou carregam uma sabedoria espiritual que vai além das explicações científicas? O papel dos rituais também se estende ao ambiente físico. No Tibete, acredita-se que o local da morte e os elementos ao redor influenciam a jornada da alma. Por isso, a morte é acompanhada de cânticos, incenso e mantras, criando um campo energético propício à transição. No hinduísmo, a cremação ao longo do rio Ganges é vista como um ato de purificação, liberando o espírito para alcançar reinos mais elevados por meio de orações, mantras e cerimônias
cerimônias elaboradas. Esses rituais nos lembram que a morte não é uma desconexão, mas uma transição. Cada prática é um convite à introspecção, tanto para os vivos quanto para os mortos. E no fim, os rituais são fios que conectam os mundos material e imaterial, e nos mostram que a morte não é um fim, mas uma passagem. E no mundo moderno, como lidamos com essas transições? Muitas práticas que anteriormente faziam parte de nossa vida em sociedades mais conectadas com a espiritualidade foram abandonadas com o tempo. Substituímos rituais tradicionais por cerimônias simbólicas ou, em muitos casos, simplesmente ignoramos a dimensão espiritual da morte. Essa desconexão, no entanto, nos deixa vulneráveis e perdidos quando nos deparamos com o inevitável. Ao longo da história, as práticas ritualísticas evoluíram, mas seu propósito permanece o mesmo: nos conectar, nos transformar e nos preparar. A verdadeira questão que devemos nos fazer é: estamos vivendo de maneira que honre nossa transição? Ou estamos negligenciando a chance de nos prepararmos espiritualmente para o que está por vir? Esses rituais, antigos ou modernos, não prometem evitar a morte, mas nos ensinam a enfrentá-la com coragem, dignidade e até gratidão. Eles nos lembram que, mesmo diante do desconhecido, não estamos sozinhos. Para os alquimistas, a morte nunca foi o fim, mas o começo de uma transformação profunda. Muitas vezes, a alquimia é vista como a tentativa literal de transformar chumbo em ouro, mas na verdade, ela é uma metáfora rica para a transmutação da alma. A ideia de morrer para renascer é um princípio alquímico que perdura há séculos e se conecta com diversas tradições espirituais, sugerindo que a morte não é uma perda, mas uma oportunidade para a nossa evolução. O princípio alquímico de resolver et coagula, dissolver e recombinar, encapsula a ideia de que a transformação espiritual exige a dissolução de velhas estruturas, apegos e ilusões do ego. Esse processo é simbolicamente associado à morte. Em textos herméticos, como o Corpus Hermeticum, a noção de que a alma, ao deixar o corpo, é libertada das restrições materiais e retorna ao divino é recorrente. No entanto, esse retorno não é automático. Ele depende do estado da alma durante sua jornada terrena. A morte, então, é vista como uma etapa essencial no grande laboratório da existência. Para os alquimistas medievais, cada fase do processo alquímico refletia um aspecto de morte espiritual e renascimento. A calcinação, por exemplo, simbolizava a queima das impurezas do ego, enquanto a coagulação representava a integração do espírito purificado. Esse ciclo, que se desenvolve durante a vida, também reflete o momento literal da morte, quando a consciência confronta o que cultivou ao longo da vida. No Antigo Egito, a alquimia espiritual estava profundamente conectada com as crenças sobre a morte. O livro Egípcio dos Mortos é um guia detalhado sobre como a alma pode navegar pelos perigos do submundo e alcançar os campos de Yaru, o paraíso eterno. Nesse processo, o coração do falecido era pesado contra a pena de Maat, que simbolizava a verdade e o equilíbrio. Se o coração fosse leve, o espírito estava pronto para ascender. Essa ideia ilustra perfeitamente o princípio de resolver et coagula. A alma deve liberar seus fardos antes de atingir a plenitude. Mas como podemos aplicar essas lições à vida cotidiana? Podemos vivenciar essas mortes simbólicas enquanto ainda estamos vivos. A alquimia espiritual ensina que momentos de crise, perda e transformação pessoal são pequenas mortes que nos preparam para a morte final. Quando perdemos algo que valorizamos, enfrentamos nossos medos mais profundos ou abandonamos padrões prejudiciais. Estamos vivendo um processo alquímico. A questão é, podemos abraçar essas experiências como oportunidades de crescimento ou as vemos apenas como sofrimento? A conexão entre morte e transformação não é exclusiva da alquimia ocidental. No Tibete, o budismo vê a morte como o início de um processo de dissolução dos elementos que compõem a existência física e mental. Durante o Bardo Thodol, o livro tibetano dos mortos, a alma passa por um ciclo de dissolução e recriação, que ecoa os princípios alquímicos. A luz clara, descrita como a essência última, só pode ser reconhecida por aqueles que dissolveram completamente seus apegos. No hinduísmo, encontramos a figura de Shiva, o destruidor e regenerador, que simboliza a força necessária para destruir o antigo e abrir caminho para o novo. A dança de Shiva, chamada Tandava, representa o ciclo cósmico de criação, preservação e destruição. Para os alquimistas, a destruição não é vista como algo negativo, mas como o prelúdio da criação. Na vida, é necessário ter coragem para deixar ir aquilo que nos limita, para renascer mais fortes. A psicologia moderna também explora a ideia da morte simbólica. Carl Jung, influenciado pela alquimia, descreveu o processo de individuação como uma série de mortes e renascimentos psicológicos. Para Jung, integrar a sombra àquelas partes de nós mesmos que reprimimos ou negamos é essencial para alcançar a totalidade. Essa integração exige que enfrentemos nossos medos e aceitemos nossas vulnerabilidades. O
o que é, em certo sentido, uma morte do ego como o conhecemos no cotidiano. A alquimia da morte se manifesta de maneiras que nem sempre reconhecemos. Quando passamos por mudanças drásticas, como a perda de um ente querido, o fim de um relacionamento ou a transição para uma nova fase da vida, estamos vivendo pequenos ciclos de morte e renascimento. O desafio é ver essas transformações não como finais, mas como oportunidades de transmutação interior. Até mesmo a natureza nos ensina sobre a alquimia da morte. O ciclo das estações, onde o inverno simboliza a morte e a primavera, o renascimento, reflete a ordem universal. A lagarta, ao se transformar em borboleta, passa por uma morte simbólica dentro de seu casulo antes de emergir em um novo estado de ser. Podemos ver a morte em nossas vidas da mesma forma, não como um fim, mas como um portal para algo maior. A alquimia da morte também nos convida a refletir sobre o legado que deixamos para trás. Assim como o chumbo pode ser transmutado em ouro, nossas ações podem ser transformadas em um impacto duradouro. O que estamos cultivando em nossas vidas? Quais memórias, ensinamentos ou energias estamos deixando para trás? A verdadeira imortalidade, como os alquimistas nos ensinam, não está no corpo físico, mas no que transformamos e transmitimos através das gerações. A morte, muitas vezes vista como algo aterrorizante, pode ser encarada de outra forma. E se a víssemos como uma professora, uma aliada no nosso crescimento espiritual? A alquimia nos ensina que a verdadeira transformação acontece quando aceitamos o processo de dissolução. Não podemos renascer sem antes passar pelo processo de morte, seja de forma simbólica durante a vida ou no momento final. A grande questão é, estamos vivendo de maneira que nos prepara para essas inevitáveis transformações ou estamos resistindo ao fluxo da vida, acumulando medos e apegos que dificultam nossa passagem? Talvez a maior lição da alquimia seja entender que a morte não é o oposto da vida, mas uma parte essencial dela. Embora o mistério da morte seja profundo, ela sempre teve um poder transformador para aqueles que a encaram. Em diversas culturas, a morte nos obriga a confrontar a impermanência da vida, a refletir sobre o propósito da nossa existência e a considerar o que deixamos para trás como legado. Se a morte marca o fim da experiência física, o que realmente permanece de nós? São nossas ações, nossas palavras, nossos ensinamentos. Estes são os rastros que nos transcendem. No budismo, existe um princípio que diz: observe como você vive para saber como será a sua próxima vida. Esse pensamento se conecta ao conceito de karma, mas também pode ser visto de forma prática. A qualidade de vida que escolhemos viver deixa marcas não só no futuro da nossa alma, mas também no impacto que causamos no mundo ao nosso redor. Estamos cientes do legado emocional, espiritual e moral que estamos construindo? O legado da morte muitas vezes se reflete na forma como lidamos com a perda. No Japão, por exemplo, o Dia dos Mortos encontra uma contraparte no festival japonês Obon, onde as almas dos ancestrais são honradas e lembradas. Esse tipo de prática não é apenas um consolo para os vivos, mas também uma celebração da continuidade das gerações. Mesmo na ausência física, aqueles que partiram continuam vivos através de nossas ações e memórias. A espiritualidade cristã oferece uma visão diferente do legado. No Sermão da Montanha, Jesus ensina que os puros de coração verão a Deus. Essa pureza vivida torna-se um exemplo para os que ficam, um modelo de fé e compaixão. Santos e mártires são lembrados não apenas pelas suas palavras, mas pelo impacto transformador de suas ações no mundo. Mesmo para aqueles que não seguem a fé cristã, essa ideia nos faz refletir como as nossas escolhas ecoam para além de nós. O Espiritismo aprofunda ainda mais essa reflexão. Para os espíritas, a reencarnação é uma oportunidade de aprendizado contínuo e cada vida é um capítulo no progresso da alma. Porém, não se trata apenas de aprender, mas também de contribuir. Allan Kardec enfatizou que o bem que fazemos na vida é a única riqueza que realmente carregamos conosco, e é a riqueza que deixamos para o mundo. Estamos usando nossa vida para criar algo que beneficie os outros? Até na psicologia, o conceito de legado é explorado. Erik Erikson, em seus estágios de desenvolvimento humano, aponta que, na maturidade, buscamos deixar algo para a próxima geração, seja por meio do ensino, da criação ou do cuidado. Esse impulso não é meramente altruísta, mas traz significado à nossa vida e nos ajuda a enfrentar a morte com serenidade. A natureza também nos ensina sobre legados. Uma árvore que cai na floresta não desaparece. Seu corpo se decompõe, enriquecendo o solo e permitindo o nascimento de nova vida. De forma semelhante, a morte humana, quando vivida conscientemente, pode ser um catalisador para a transformação entre os vivos. Quando perdemos alguém querido, somos forçados a repensar nossas prioridades, valorizar o presente e buscar significado em nossas ações. Mas o que dizer do legado interior? A espiritualidade não nos pede apenas para deixar marcas externas no mundo, mas também para cultivar paz e sabedoria dentro de nós. O budismo fala frequentemente sobre o jardim da mente, um espaço interior
interior que devemos cuidar, um lugar onde podemos levar serenidade e compaixão onde quer que formos. O que estamos plantando nesse jardim interior? Outra dimensão do legado está nas escolhas que fazemos diante da morte.